Autor de clássicos da literatura brasileira, como Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, Joaquim Maria Machado de Assis ficou conhecido como o Bruxo do Cosme Velho. Ele é o autor homenageado pela ocupação em cartaz no Itaú Cultural, em São Paulo. A ocasião marca também o relançamento da obra do escritor pela editora Todavia. E o Entre Linhas foi conhecer a ocupação, que tem entre seus destaques celebrar a negritude de Machado de Assis. Andréia, qual foi o conceito que organizou a ocupação Machado de Assis? O conceito da ocupação, a gente ficou se provocando, que era mostrar as várias camadas do Machado, né, além do que as pessoas estão acostumadas, né, a conhecer. Trazer muito o que foi o processo criativo dele, o que de fato afetava Machado, quais eram as suas buscas, as suas provocações. Então essa é uma ocupação que ela demonstra, além ali da literatura, Machado como enxadrista, por exemplo, que é uma faceta dele, ele como funcionário público, como censor. Nosso objetivo foi mostrar de maneira não cronológica as várias faces, quem são esses vários Machados. Do ponto de vista da expografia, que tipo de material a gente tem aqui? A gente quis brincar logo na entrada, como ela não é cronológica, das pessoas também escolherem que narrativa elas querem começar, por onde elas começam. Pode começar pela morte dele, o Rio de Janeiro da época dele, como pode começar por, enfim, os primeiros livros. Exato. Né? Então, cronologicamente, as coisas se cruzam. Se cruzam o tempo todo. A gente tem vários monitores aqui com depoimentos, interpretações, né? O que são esses vídeos? Que a gente trouxe a diretora Edi Cardoso, né? Fazendo leituras dramáticas de vários contos, trechos de teatro, trechos de livro. E a gente tem a participação, por exemplo, de Jussara Marçal, fazendo uma leitura. A gente tem Elisa Lucinda, Aisha Nascimento, que é um pouco dessa ideia de materializar, né, a obra de Machado nesses corpos também. A gente tem um outro material audiovisual, que a gente faz uma provocação de quem é Machado além da prova. Porque hoje em dia Machado está sempre tão, né, com força nos vestibulares, e fazer essa provocação mesmo para os jovens. Quem é Machado além da prova? A gente nota aqui, vendo os vídeos, o material expográfico, tudo, que tem também um viés que é pensar a relação do Machado de Assis com seu pertencimento racial, né? Sim, Machado foi embranquecido, né? Pela tradição, né? Pela história oficial. Pela história oficial. Se você vê as imagens da época também, né? As imagens dele, da face dele são diferentes, né? Então ele foi bastante embranquecido. Então essa exposição também ela tenta, de alguma maneira, trazer isso à tona e também materializar esse corpo negro aqui, seja por essas atrizes negras que estão fazendo todos os audiovisuais, pelos materiais que são aqui presentes, enfim. A ocupação vai além do espaço físico em que a gente está, né? É sempre uma tríade, né? A gente tem espaço positivo, a gente tem um hot site, que ali tem todas as ocupações, inclusive, que já foram feitas, mas um hot site dedicado a Machado, que tem materiais complementares, tem mais material audiovisual, tem mais material para pesquisa, e tem também a publicação, que a gente fez especialmente, que é esta belíssima publicação, que complementa também. Hélio, o que caracteriza a edição dessas obras do Machado de Assis, que você organizou e que é uma parceria da Todavia com o Itaú Cultural? A coleção, ela reúne todos os livros que o Machado publicou em vida. Então, o Machado tem uma obra vasta, que boa parte dela foi publicada na imprensa, em jornais e revistas, inclusive os romances, vários deles foram publicados em partes, né, em capítulos ou em folhetim. E o Machado recolheu, né, parte dessa obra, dos contos, por exemplo, e recolheu em livro. Né, e publicou 25 livros, né, autorais, com o nome Machado de Assis na capa, né, desde 1861, um Desencantos, que é o livro de estreia, até 1908, que é o Memorial de Aires. E em termos de aparatos críticos, o que as edições trazem? A ideia é situar esse livro no conjunto dos escritos do Machado, em relação a outras obras do período, em relação à própria trajetória do Machado, né? Enfim, do homem Machado de Assis, e apresentar também um pouco de como esses livros foram recebidos, né, no primeiro momento em que eles saíram. A coleção tem 25 volumes,
mais um intitulado Terras, que não tem nem numeração aqui na lombada, porque ele é um pouco à parte, até o projeto gráfico é um pouco diferente, né? Por que e o que contém esse livro? A gente resolveu incluir esse livro, que na verdade é um livro do Machado de Assis, mas é uma coletânea, né, de leis, né, que tratam da questão da regulação da terra e da posse da terra no Brasil. Então, o que a gente quis destacar, quer dizer, como Machado, como servidor público, né, teve ali atento a questões cruciais do Brasil, né, que é a questão da posse da terra e a questão do trabalho. Como é que é o tratamento gráfico desses livros? Eles estão disponíveis numa caixa, mas essa caixa tem uma tiragem limitada. Depois eles vão ser vendidos separadamente, é isso? Ela está sendo lançada agora, a coleção numa caixa, né? Parte do Itaú Cultural, né? da tiragem do Itaú Cultural. Eles vão colocar, inclusive, em bibliotecas públicas, né? E uma parte está sendo comercializada pela Todavia. E a ideia é que, a partir do próximo ano, os livros sejam disponibilizados separadamente. Projeto gráfico, né, a gente tem as capas, né, dos livros, tem cores diferentes em função do gênero a que aquele livro pertence. Então, os livros de poesia, né, de poemas, têm uma cor, os de teatro outra cor, contos, romances, e as miscelâneas também têm aqueles livros que são Páginas Recolhidas e Relíquias de Casa Velha, que são livros lá, né, já de final, digamos assim, da trajetória do Machado, que contém textos de vários gêneros, né, teatro, poesia, contos, eles também têm uma cor específica. E tem uma questão muito interessante também do ponto de vista gráfico, né, que você tocou nesse assunto, é que foi desenvolvida por essa coleção uma família tipográfica, né? Teve um artista gráfico chamado Marconi Lima, que é uma referência na produção gráfica. Ele construiu uma tipografia a partir da pesquisa dos livros do século XIX, início do XX, né? Então ele fez um estudo sobre essa tipografia e produziu, né, criou uma letra chamada Machado Serifada, que é a letra com a qual é publicada a coleção. Os autores brasileiros dos livros que mais se destacaram em 2023 estiveram no Entre Linhas. E muitos dos títulos discutidos nessas entrevistas estão entre os melhores do ano, como Veludo Rouco, em que a poeta fluminense Bruna Beber traz seu olhar urbano para São Paulo. A novela Violeta, do escritor e artista visual Alberto Martins, que funde memória familiar e história. O romance Violência, com a prosa brutal de Fernando Bonassi, ou ainda o apocalíptico Onde Pastam os Minotauros, de Joca Rainer Sterron. Uma indicação de alguns dos melhores livros de 2023 pode também ter como critério, além da qualidade presente em várias obras, a singularidade. E nesse caso, nenhum romance é tão singular e perturbador como Pandora, de Ana Paula Pacheco, que faz das perversas interações carnais entre sua protagonista e animais associados à pandemia de Covid uma expressão das aberrações normalizadas do mundo contemporâneo. Dois escritores que conquistaram elogios da crítica por singularidades diametralmente opostas foram o carioca Felipe Charbel e o gaúcho Samir Machado de Machado. Em Saia da Frente do Meu Sol, Charbel reconstitui uma biografia marcada pelo isolamento doméstico associado à homossexualidade, desvelando uma vida complexa, ao mesmo tempo banal e dúplice. O avesso da banalidade, mas com duplicidade redobrada, marca O Crime do Bom Nazista. Toda a ação desse thriller histórico se passa num Zeppelin nazista que percorre o Brasil dos anos 30 e no qual Machado de Machado cria um microcosmo de máscaras políticas e ideológicas que gravitam em torno de um misterioso assassinato com conotações racistas e homofóbicas. O campo da poesia teve o lançamento de nada menos do que 4 livros de Edmilson de Almeida Pereira, premiado poeta e ensaísta mineiro, cuja obra cruza pesquisa formal e reflexão estética, questionando discursos afirmativos sem perder contundência crítica. E
E Poesia Reunida traz os 9 livros, incluindo o póstumo Antipássaro, do escritor mineiro Donizete Galvão, que morreu em 2014 e deixou uma obra que associa rigor poético, enraizamento visceral e assombro político existencial. Em 2023, o Entre Linhas criou o quadro Leituras Poéticas, um espaço para poetas de diferentes propostas estéticas e gerações. Agora, nesse penúltimo programa do ano, você assiste a uma antologia dessas leituras poéticas. Um enorme rabo de baleia cruzaria a sala nesse momento. Sem barulho algum, o bicho afundaria nas tábuas corridas e sumiria sem que percebêssemos. No sofá, a falta de assunto. O que eu queria, mas não te conto, era abraçar a baleia, mergulhar com ela. Sinto um tédio pavoroso desses dias de água parada acumulando mosquito, apesar da agitação dos dias, da exaustão dos dias. O corpo que chega exausto em casa, com a mão esticada em busca de um copo d'água. A urgência de seguir para uma terça ou quarta boia, e a vontade é de abraçar um enorme rabo de baleia, seguir com ela. Poderia te comer com os olhos, aqui de longe mesmo, para saborear cada pedaço seu sem pressa, instigando o paladar da minha pupila dilatada ao lhe ver. Poderia te rasgar com os olhos, arrancar essa tua roupa solta, deixar a tua fala afoita e as tuas pernas bambas. Eu poderia te seduzir com os olhos, entrar pela porta da sua alma sem ser convidada e deixar tudo bagunçado, só para você ter que me chamar quando quisesse encontrar algo. Eu poderia te embriagar com os olhos, matar a sua sede pelo tanto que te seco e piscar absinto só para te ver ficar leve. Eu poderia te tragar, te engolir, te devorar, mas temo em tirar as suas forças. E o que restará para me alimentar? Olhando bem, a leoa sequer parece se reconhecer como leoa. Parece mesmo é com as facas que guardo na cozinha e não cortam a si mesmas. Todo escritor é um país estrangeiro. Quando ultrapassa os limites do seu coração, ao cutucar o fundo de um silêncio que escapa aos próprios sentimentos. Um estrangeiro de flores rasgadas no fundo do peito, nos pomares desérticos de antigos pensamentos. Mesmo sendo poeira, mesmo tendo um ar pueril que dissecaria um oceano, caminhando no céu que engole, na vida que esgana as contas de sangue, as gotas do tempo que não perdoam o côncavo dos dedos. Estrangeiro, ao sonhar alto demais num topo de voz que não se ouve e que nunca se imaginaria tão luzente. Em arqueiros de nuvens, a dançar ruas em carmins, em antigos passos, aos berros de pedregulhos, nos acalantos de casas que apertam nossas palavras contra o peito. A escalar o silêncio das águas, a ser navegante, a ser correnteza. Depois do intervalo, você vai conhecer a Aigo, uma livraria no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, que tem uma proposta multicultural. O Entre Linhas volta já.
Com uma seleção de livros focada na origem e na diáspora das comunidades imigrantes do bairro do Bom Retiro, em São Paulo, a livraria Aigô abriu suas portas este ano e o Entre Linhas foi conhecer este espaço multicultural. Como é que surgiu a Aigô e qual é a vocação da livraria? A ideia da Aigô surgiu mais ou menos no meio de 2022, no ano passado. Eu e a Yara e a minha outra sócia, que é a nossa outra sócia, que é a Paulina, a gente estava passando por momentos pessoais parecidos, que é de repensar a nossa vida, a nossa carreira, o que era esse momento de entender o que além da gente individualmente, o que a gente está produzindo, mas também como a gente pode retornar para o nosso bairro, para a nossa comunidade, que é a comunidade coreana. E uma das coisas que mais ficou na nossa cabeça é o fato do Bom Retiro ser o bairro onde a gente nasceu, onde a gente cresceu, e nunca ter tido uma livraria. Na verdade, a última livraria que havia no bairro faz mais de 40 anos. E a gente passou a infância tendo que atravessar a Marginal para ir comprar livro que tinha no shopping. Então, e nós como crianças que éramos leitoras sentíamos essa ausência no bairro. E aí a gente também estava num contexto de muitas livrarias de rua abrirem, principalmente no centro de São Paulo. E acho que a gente conectou uma coisa com a outra, o que a gente quer fazer da vida e o que a nossa comunidade precisa, o nosso bairro precisa. A gente está num bairro que é imigrante, ele tem essa característica. E uma das grandes inspirações também, acho que vale trazer, é a livraria UME, que é uma livraria de Nova York. Ela abriu no Chinatown, em Nova York, no meio de todo o contexto, né, de pandemia, Asian hate. E quando a gente descobriu sobre a UME, foi um encantamento, porque ela tem uma curadoria voltado para autores asiáticos americanos, né? E a gente viu isso como uma possibilidade, porque a gente já vinha de um caminho de estudar, tentar entender nossa história, nossa ancestralidade, e dentro de um movimento que teve muitos lançamentos de livros asiáticos aqui no Brasil, né? A gente tem muitas livrarias fechando, muitas livrarias abrindo com focos mais específicos, e faz total sentido uma ideia de uma livraria com a curadoria focada em histórias imigrantes e diaspóricas. É um projeto que foi feito para o Bom Retiro, né? Pela natureza do bairro que a gente tá, pelas nossas histórias, e porque a gente também vem muito desse questionamento de entender o nosso lugar aqui como diáspora, né? Então, vivenciamos o bairro do imigrante nessa infância de um lugar totalmente diferente. Agora, como adultas, a tendência é sair um pouco do Bom Retiro, mas saindo, você também começa a pensar, nossa, de onde que eu vim? Né? E eu acho que é natural começarmos a olhar para quem nós somos, para nossa origem e tentar entender tudo isso. Não somos uma livraria coreana ou apenas asiática. A gente tem uma curadoria muito focada em histórias imigrantes e da diáspora, né? Então, é claro, a gente tem muitos autores de origem asiática, mas não apenas. A principal categoria quando as pessoas entram na livraria é a categoria Origens. A categoria Origens são os livros dos países de origem das comunidades imigrantes. E ela está dividida por continente. Então, ela tem África, Ásia, América Latina, Oriente Médio e Europa. A gente não se divide por gênero literário, a gente divide por temática, pensando na nossa livraria. A gente está falando de livros que não são tão representados. Então, estamos sempre recebendo indicações. E o mais legal é que a comunidade tem sido muito envolvida nisso. Então, a gente recebe, vira e mexe, um vizinho que vem com um papelzinho. Tô sentindo falta de alguns livros gregos. Você pode contatar essa editora, né, para de repente trazer uns títulos. E apesar da gente ter crescido e nascido no bairro do Bom Retiro, de certa maneira a gente vive nas nossas próprias bolhas, né? Um dos motivos que a gente decidiu criar a livraria é porque a gente começou a entender que a gente tem todo esse caldeirão, né, de cultura, mas a gente não encontrava ou não dialogava tanto com essas pessoas. E apesar do Bom Retiro ter todas essas comunidades de judeus, de bolivianos, de coreanos, cada um acabava ficando no seu próprio lugar. E que o único lugar em comum que essas pessoas se encontravam era a Feira Livre, né?
porque os restaurantes, os mercados, as igrejas, né, essas comunidades ainda se encontram muito nesses lugares, elas são muito fechadas para as próprias bolhas. Então, abrir a livraria tem sido um encontro incrível com as pessoas do bairro. Tem muita gente que a gente brinca, os Zona Westers de São Paulo estão vindo bastante, mas tem uma coisa que o bairro do Bom Retiro recebe muito visitante de fora de São Paulo para fazer compras, né, no atacado. Então, a gente já veio gente do Amapá, já veio gente descer um ônibus de excursão de Minas e entrou na nossa livraria, então isso é muito legal. O que quer dizer Aigo? A gente tem uma explicação muito boa, porque é uma expressão intraduzível. Na verdade, é uma expressão que ela é usada para várias situações na Coreia. Surpresa, frustração, susto. Você pode usar para tudo. Quem assiste série coreana vai reparar que já vai reconhecer esse Aigo. Eu gosto de traduzir como um eita. Um eita, e é bom porque são também 3 vogais, 4 letras, e a gente sabe que também a gente consegue usar para várias situações. Então, Aigo, quando a gente pensou no nome, que foi uma sugestão de uma amiga nossa, a Yara até falou, mas às vezes não é uma conotação negativa, mas aí o que eu penso é 2 coisas, eu até falei para ela, é ressignificar as coisas, e Aigo veio para ressignificar o Bom Retiro, e também para preencher o vazio. As interjeições são usadas para preencher vazios e a gente tinha essa ausência. E a gente realmente ama a ideia do Aigo poder ser tudo isso, né? O Aigo, ele pode ser uma lamentação Aigo, mas ele pode ser uma alegria Aigo, né? E a nossa mascote, que a gente chama de Adjumá, ela incorpora esses diversos estados de espírito da Aigo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente gosta muito de falar, que essa mascotinha aqui, que é a Adjumá, aqui ela tá num momento, né, de amor aos livros, mas ela pode ter um momento determinada, e eu acho que isso mostra muito da gente, do que a gente quer trazer e de todos esses sentimentos que a gente quer trazer dentro da livraria também. Eu vou indicar hoje para leitura o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. É um livro que me marcou muito. Ele conta a trajetória de uma família e traz muitas questões a respeito do feminismo, da sobrecarga feminina, de algumas questões que a gente precisa passar nesse sentido, e também sobre superação. Eu quero recomendar para vocês o livro Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus. É um livro de 1960, um dos primeiros livros de uma mulher negra publicado no Brasil. E o livro é um achado, é um diário. E ela fala muito sobre o dia a dia dela como catadora de papelão, mãe solo, semi-analfabeta, mas que deixou esse presente pra gente. Não deixem de ler. Queria indicar para vocês hoje o Monstronário, um livro da Lúcia Toshinsky. Ele é um livro que ele fala sobre a cultura dos monstros brasileiros, né? Então são monstros de A a Z, que traz ali a ficha catalográfica de todos eles, indicando onde nasceram, o que comem, do que vivem, do que gostam. E na compra desse livro você ganha a pelúcia do Monstronário. O Entre Linhas de hoje começou com a ocupação Machado de Assis e termina lembrando de um dos maiores leitores e intérpretes do criador do Dom Casmurro, o crítico literário e ensaísta Alfredo Bozzi. Professor da USP, membro da Academia Brasileira de Letras, Bozzi nasceu em São Paulo em 1936 e morreu em 2021. Dentre seus livros, verdadeiros clássicos do ensaísmo literário, destacam-se História Concisa da Literatura Brasileira, O Ser e o Tempo da Poesia, Dialética da Colonização e Machado de Assis, O Enigma do Olhar. Até a semana que vem. Ela é o mundo, né, visto por uma perspectiva, e essa perspectiva é fortemente subjetiva. Então, a literatura é um ato que é ao mesmo tempo social e individual. Então, nos cursos, né, que eu dou e, enfim, no que eu escrevo, eu estou sempre preocupado com esse ir e vir. Né? Como é, por exemplo, que Machado de Assis vê a sociedade brasileira. Ele não é um historiador da sociedade brasileira. Ele vê a sociedade brasileira, vê o patriarcalismo, vê o escravismo, vê aquelas assimetrias todas, mas ele interpreta isso por um certo viés, que é aquele viés cético, pessimista, moralista no sentido francês da palavra, isto é, estudioso da moral, né? Estudioso dos costumes, estudioso do egoísmo humano. Então, Machado de Assis seria um exemplo muito vivo, né? Infelizmente não podemos desenvolvê-lo aqui, temos que desenvolver em cursos, de alguém que olha a sociedade, olha, vamos dizer, o que está muito perto, mas ao mesmo tempo é capaz de colocar uma lente
poderosa e ver dentro de si mesmo como é que aquela sociedade se perfaz.